Isaías, capítulo de número 39. Profeta Isaías, capítulo de número 39. Esta é a nossa primeira mensagem, também transmitida pelo canal. Isaías, capítulo de número 39. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Os irmãos, Ezequias se agradou disso e mandou aos mensageiros à casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto achava dos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: que viram em sua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em sua casa, com o que se tesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em seus dias. Ó Pai amado, nessa noite nós queremos pedir ao Senhor, o Senhor fala conosco, não nos deixe voltarmos para a nossa casa da mesma maneira que aqui entramos, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, fale o nosso coração, fale a nossa alma, fale a nossa vida. Nos ensina a andar diante do Senhor verdadeiramente, para que possamos alcançar coração sábio, coração verdadeiro que glorifica o Teu nome. Pai, nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmão, o rei Ezequias é um dos reis mais conhecidos de Israel, de Judá. O rei Ezequias, ele começou a reinar, tinha cerca de 25 anos, era novo ainda, considerando para as idades dos políticos deste mundo atual. Ele reinou cerca de 29 anos, e ele viveu cerca de 54 anos de idade. Um homem de curto período, considerando que a maioria das pessoas vivem acima dos 75 anos de idade, pela média. Mas nesse período o rei, ele enfrentou batalhas, enfrentou um dos maiores reis e nação perigosa daquele tempo, a Síria. A Síria foi a nação que queria esmagar Judá, queria esmagar o rei, mas pela mão de Deus não foi esmagado pelo o reinado de Assírio, pelo rei Senaqueribe. No livro de 2 Reis, capítulo 19, do verso 35 ao 37, fala quando Deus derrotou o grande exército dos assírios. Cerca de um exército de 185 mil homens, guerreiros e valentes, que estava acampado ao derredor de Judá para derrubar o povo de Deus. Afrontava o Deus de Israel,
dizendo que não haveria nenhum Deus que pudesse resisti-los e que não livraria de sua mão. Mas Ezequias prostrou diante de Deus, buscou a presença de Deus, juntamente com o profeta Isaías naquele tempo. E no capítulo 19 de 2 Reis, no verso 35, a narração diz: então naquele mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial de assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Isroque, seu deus, Adradoque e Sarazer, seus filhos o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate. E Assar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Podemos ver nessa narração que o próprio Deus derruba 185.000 guerreiros e valentes assírios. Mas o texto que nós lemos de Isaías, nós vemos o rei agora totalmente diferente daquele rei que nós lemos em 2 Reis. E aí o profeta vai dizer nesse capítulo que o rei se contava por uma doença. Ele já tinha sido curado dessa doença. Mas agora esse rei recebe uma visita inusitada em sua casa. Uma visita que todos nós, praticamente, ia adorar de receber em casa. Ele recebeu uma carta e presentes do rei da Babilônia. Portanto, nessa noite nós vamos meditar: a vaidade do ser humano precede a ruína. Nesse capítulo 39 de Isaías, nós vemos aqui agora um rei totalmente vaidoso, um rei totalmente avesso daquele rei que tinha passado por uma enfermidade, a qual o próprio profeta Isaías foi ao seu encontro. E disse o texto que o Senhor falou: coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Mas o primeiro aspecto apresentado nesse texto é que a vaidade do homem, que mostra a sua glória, a vaidade do homem que mostra a sua glória. O rei Ezequias, ao receber essas visitas, abriu a sua casa e o seu tesouro e mostrou tudo quanto tinha. Logo no verso 1, ele vai dizer nesse tempo, o rei da Babilônia enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido, já tinha se curado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro. Olha tudo o que ele mostrou naquela casa. Tudo. Ele mostrou a prata, o ouro, as especiarias de óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. O rei Ezequias, pela sua vaidade, mostrou tudo quanto tinha em sua casa. O comentário da Bíblia de Genebra vai dizer que o rei Ezequias queria, em particularidade, fazer aliança com o rei da Babilônia, com o seu trabalho, ter uma aliança de comércio. Mas nesse momento, ele não só abre a sua casa, mas mostrou o seu poderio de guerra, mostrou tudo quanto tinha, o desejo que a Babilônia já se tinha por Judá. Agora aumenta um pouco mais. Aumenta um pouco mais.
ele não só se bastava de receber a carta e de ficar em seu canto quietinho, com o coração aquebrantado, assim como ele fez logo depois de ser curado por Deus. Mas ele se enche de vaidade. Eu tenho poder. Judá tem poder. Judá tem glória. Judá tem ouro. Judá tem prata. Judá tem olhos finos. Judá tem poderio de guerra. Judá tem glória. É um homem, pela sua vaidade, quer mostrar a sua glória. A semelhança do rei de Judá, todos nós também. Gostamos de mostrar a nossa glória. Gostamos de mostrar tudo quanto a gente tem. Gostamos de mostrar a nossa vaidade que está dentro do nosso coração, corrompido pelo pecado e o desejo de mostrá-los. Nós gostamos dessa glória. Mas Deus não aprova. Deus não ama essa glória dos homens. Deus quer que nós reconhecemos a sua glória. A vaidade do ser humano precede a ruína. O segundo aspecto é que Deus confronta a vaidade do ser humano. Deus confronta a nossa vaidade. O texto vai nos dizer, a partir do verso de número 3, o profeta Isaías diz: então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? Veja que o profeta Isaías tem uma conversa particular com o rei Ezequias, chama ele no canto e diz assim: olha, quem é aquele povo? Quem entrou na minha casa? Quem foi que entrou em Judá? De onde eles são? O rei Ezequias então responde ao profeta. O rei então responde ao profeta. Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim da Babilônia. Vieram a mim do centro do mundo, de uma cidade grande, poderosa, de uma cidade que tem seus exércitos, as suas cavalarias, a sua língua e o seu povo, a sua cultura é de um padrão altíssimo. Vem em nossa visita. E o texto continua dizendo ainda, no verso 4 diz: perguntou ele: que viram em tua casa? O que eles viram em tua casa? Então o rei responde ao profeta Isaías: viram tudo o que há em minha casa. Coisa nenhuma há nos teus tesouros que eu não lhes mostrasse. Não tem nada que eu não mostrei para aqueles homens. Então, um diagnóstico, um problema, uma série vão descandear agora para a ruína de Israel cada vez mais. Não os bastasse, a Síria está acampada em redor de Israel com 185 mil soldados, um poderio exército que catava os povos, trocava de lugar, pegava as mulheres e levava para outras nações, pegava as outras mulheres e trariam para aquela nação, e assim trocavam os povos, e eles não tinham mais a sua originalidade. Escapou da Síria, mas agora caía na mão dos babilônios. Então o rei Isaías vai dizer, continua o texto, do verso de número 5, e diz: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Isaías chega numa espécie de dizer: agora quem fala não sou eu mais. Quem fala é Deus, o Senhor dos Exércitos, o Senhor das guerras, o Senhor do amor, o Senhor que livra Israel,
O Senhor que enviou peste aos 185 mil soldados. O Senhor que fez eles amanhecerem todos mortos. O Senhor que matou Saraquibe por meio dos seus filhos. Quem está falando é esse Senhor? E ele continua dizendo: eis que virão dias e que tudo quanto houver em tua casa, o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Tá bom, Ezequias? Você mostrou o ouro, mostrou a prata, mostrou o poderio de guerra, mostrou os olhos preciosos que Israel tem. Pois é, parabéns para você, Ezequias. Sabe por quê? Porque nada disso ficará em tua casa. Será levado. A Babilônia vai aproveitar de tudo isso. E a Babilônia não só levou o que tinha na casa de Ezequias, mas levou até os utensílios que tinha no templo do Senhor. A Babilônia levou tudo. E para acabar de completar a situação, o profeta Isaías ainda vai falar: olha, não só levará o ouro, a prata, o óleo, o arsenal de guerra, levará também os seus filhos. Verso de número 6. E eis que virão dias, aliás, verso 7, dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Tristeza. Eu creio que ninguém aqui gostaria de ter o seu filho arrebatado, tomado, extorquido, tornado como eunuco. Ainda, segundo Reis, vai nos dizer que transferiu também a Joaquim para a Babilônia. A mãe do rei e as mulheres desses seus oficiais e os homens principais da terra, ele os levou cativo de Jerusalém à Babilônia. Joaquim, o rei de Judá, foi levado para a Babilônia. O texto lá continua dizendo: todos os homens valentes ante 7.000, e os artífices e ferreiros ante 1.000, todos estes, destro na guerra, levou o rei da Babilônia cativo para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu em seu lugar Joaquim altivo. Deus o levou para a Babilônia, por mão do rei da Babilônia. Deus puniu, Deus confrontou, Deus levou o seu povo para o cativeiro por causa da vaidade do seu rei. Deus o levou. Lembrando ainda de 3 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Misael e Azarias. Esses homens foram levados cativo, trabalhou na corte da Babilônia e honraram a Deus, mesmo sendo cativo. A diferença daqueles que servem a Deus, que não tem vaidade no seu coração e que não manda nos conselhos dos ímpios, para aqueles que sem o obedecem, que tem vaidade, cai na mão de um Deus. Mas o terceiro aspecto apresentado nesse texto é que a vida humana e a vaidade humana traz essa arrogância. A vaidade humana traz essa arrogância. Olha só no verso no 8º. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava haver a paz e segurança em meus dias. Sabe o que Ezequias está dizendo? Pouco que me importa, não estou nem aí com os outros. Vai ter paz nos meus dias,
Sabe? Só 15 anos, tá bom, tá não? Eu ia morrer com 39, mas Deus me deu 30, mais 15 anos. Agora, 15 anos para mim vai ser pouco e vai ter paz. Pouco quem me importa aqueles que vêm depois de mim. Pouco que me importa com os meus filhos, com os meus netos, com os filhos dos outros. Não estou nem aí para eles. Um coração arrogante do rei Ezequias. Não parece o mesmo rei. Se você olhar para Isaías capítulo 38, a partir do verso 15, aonde Isaías foi curado, nesse mesmo texto do verso 38 aqui, agora ele canta na casa do Senhor, agradecendo a Deus, porque ele foi curado. Não parece o mesmo homem. Olha só o cântico de Isaías. Acompanha comigo, o profeta Isaías. Olha só como Ezequias, o rei, estava cantando na casa de Deus. Ele diz o seguinte: que direi, como prometeu, assim se fez, passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por essas disposições, tuas vivem aos homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faze-me viver. Eis, pois, foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, esmagaste a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorifica-te. Não espero em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. Ó Pai, fará notório os filhos a tua fidelidade. Ó Senhor, vem, salva-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nos louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. O Senhor quer que nós tenhamos esse mesmo coração de Ezequias depois dele ter sido curado. Mas o Senhor abomina este coração de Ezequias do verso 8. Aplicações para a nossa vida, irmãos. Tem uma solução. Tem uma solução para a nossa vaidade. Tem uma solução para a nossa arrogância. É o confronto de Deus. O confronto da tua palavra. Ele tem para a nossa vida. Mateus capítulo 11, verso 28. O próprio Senhor Jesus Cristo nos aconselha. Ele vai nos dizer assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor está dizendo que Ele é manso, humilde de coração. Que nós possamos lançar nos nossos Deus as nossas aflições em Cristo, em Deus, a nossa aflição, a nossa arrogância, lançar em Deus a nossa vaidade, pedir perdão a Ele, se humilhar diante dEle, falar: Senhor, eu não aguento carregar o meu fardo, mas o Senhor aguenta, leva por mim. Entregar o nosso coração totalmente a Deus. E assim o Senhor nos livrará de toda a maldade do nosso coração. Você crê nisso? Você reconhece que é vaidoso? Que no fundo, por mais que seja humilde, a semente da vaidade está lá?
da arrogância está lá? Pois Deus tem uma solução para nós. É esta: lançar sobre Ele. E saber que Deus, aquele que nos cura de todas essas malícias que há no nosso coração. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor nessa noite porque o Senhor nos ensina que precisamos ser humilde e manso de coração, que possamos aprender com o Senhor, que possamos viver uma vida sincera diante de Ti, que possamos lançar isso e pedir perdão ao Senhor e reconhecer que somos vaidosos, somos orgulhosos, gostamos de glória. Ó Deus, tem misericórdia da nossa vida, perdoa o nosso pecado, nos ajuda a viver diante de Ti, para a honra e a glória do Seu nome, e não para a nossa glória. Nos ajuda, Senhor Deus, a orar pelas nossas gerações, e não fazer como o rei, de deixar elas ser levadas para o cativo. Ó Pai, abençoa as nossas gerações, abençoa nossos filhos, abençoa, Senhor Deus, a igreja do Senhor. Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.